consultório na rua lá iniciou a partir de uma experiência do consultório de rua, né, isso em 2012, e aí em 2013 a gente passa para consultório na rua. A gente é uma equipe de modalidade 2, então nós temos uma assistente social, que sou eu, uma enfermeira, Denise, a Aline, técnica de enfermagem, uma psicóloga, que é também coordenadora, um agente social e um motorista. Essa é a composição da equipe. Juiz de Fora é uma cidade de mais ou menos 600 mil habitantes. O último diagnóstico de população em situação de rua aponta mais ou menos umas 800 pessoas em situação de rua. A gente faz, em termos de atendimento, cerca de 150 atendimentos mês e atendemos mais ou menos umas 90 pessoas. O território é muito marcado em torno do serviço de atendimento, por exemplo, centro POP, albergue, é o local de maior concentração, né, dessa população. A gente tem uma agenda semanal, né, a gente procura estar nos mesmos lugares, nos mesmos dias da semana, nos mesmos horários, exatamente para fortalecer esse vínculo, né, e aí que passa a ser de fato uma referência para aquela pessoa. Muito a partir do encontro, assim, a gente tem discutido um pouco os processos de trabalho, né? Porque o território é muito dinâmico, a gente precisa sempre rever, de fato, essa prática. E aí a gente tem discutido, assim, até aqui, aproveitando um pouco esse espaço, para discutir um pouco a questão do território, né? A gente tem um mapa, assim, construído já, onde a gente demarca, né, os territórios que a gente atende, e os principais agravos de saúde daquele território, né? Por exemplo, entram nos agravos, que seria gestação, hipertensão, diabetes, né? HIV, tuberculose, enfim, alguma outra, né, IST. E aí a gente quer retomar essa discussão do território, assim, de voltar a pensar cada território para pensar uma ação, né, que seja mais específica para aquele território. Então, por exemplo, a gente tem territórios em que o uso de álcool é um uso que predomina. Então, como chegar naquele território, qual proposta a gente leva para aquele território, a gente está tentando fortalecer essa discussão para sair um pouco desse campo das demandas muito individuais, né, desse caso a caso. É uma coisa que a gente quer fortalecer. A gente tem, em termos de ações diárias, assim, né? A enfermagem trabalha muito as questões, né, de exames, preventivo, essa parte preventivo, pré-natal, enfim, esses cuidados que estão dentro, né, na verdade, da atenção básica. Eu, enquanto enfermeira, sigo o protocolo de atenção básica da cidade, né, que é, como a gente, enquanto consultório na rua, é uma atividade de brinco, uma extensão da atenção básica na rua, né, que é uma equipe que sai, que vai à rua, que é onde é o nosso trabalho. Então, assim, eu sigo, enquanto enfermeira, os protocolos de atenção básica. E alguns procedimentos, igual preventivo, pré-natal, alguns exames, alguns curativos mais complexos a gente faz dentro da unidade básica, a gente tem uma unidade básica de referência, e alguns procedimentos é feito na rua mesmo. Dependendo de algum acidente, alguma coisa que a gente faz esse cuidado, é feito em loco. Hoje a gente faz assim, coleta de exame de sangue, a gente tem um centro POP, que é essa parceria com o centro POP onde a gente faz, para ficar mais próximo dessa população. A Denise falou um pouco dessa unidade de referência, né, dessa OBS. No nosso território, essa unidade de referência é uma unidade que fica distante da onde, de fato, a população de rua se encontra, né? Então, isso tira um pouco dessa autonomia no acesso à saúde. Então, a gente ainda precisa fazer um pouco esse trabalho de acompanhar, né, por conta muito da mobilidade mesmo, de ser um lugar um pouco mais distante, né? Isso é um desafio aí que a gente vê. A gente queria, de fato, poder apresentar aquela unidade como um espaço que eles possam acessar, né, como um espaço que é para o cuidado da saúde deles. Eles ainda não enxergam esse espaço como um espaço para atendimento a essa população, né? Isso é um desafio, assim. A Denise falou um pouco da enfermagem, né? Eu vou falar um pouco, né, do meu lugar de fala, assim, né, do serviço social. Há uma demanda muito grande, é muita questão da documentação, então a gente faz essas emissões de documentação, né? Mas principalmente a potência, assim, do serviço social dentro do consultório na rua, uma vez identificado essas violações, criar estratégias para que isso seja superado. E o desafio é conseguir fazer isso, transformar essa demanda que é individual em algo que é coletivo, né, para que eles possam fazer o que eles, né, possam
fazer de fato esse enfrentamento no campo de um movimento, de uma organização, né? Um enfrentamento mais político, assim. Isso é um desafio grande. Na verdade, sim, aí, trabalhar com a população em situação de rua, acho que hoje, por cuidado, eu que venho, até ele tinha falado dessa experiência, eu que venho de uma área hospitalar, fiz a minha residência, minha especialização, tudo voltado para o hospital, meu mestrado, que foi em população em situação de rua, eu vim trabalhar com população de rua, é reinventar o cuidado. Mas assim, por mais que tenha protocolo, esses protocolos são importantes, porque eu tenho uma lei, né, que rege o meu exercício profissional, isso é importante, eu tenho que cumprir aquilo, mas muito cuidado vai ter que ser reinventado, vai ter que ser no momento, às vezes esperar ou depois voltar naquele usuário nem sempre é possível. Então a gente acaba reinventando e buscando outras saídas dependendo da demanda. E a gente trabalhou muito com o foco da prevenção, porque como de fato a atenção primária ela vem. A prevenção, a promoção, que é isso que a gente tem discutido no nosso processo de trabalho, que aqui foi o momento que a Paula falou, justamente para fortalecer esse papel da prevenção e da promoção. Porque assim, por mais que em alguns momentos realmente ele tem direito ao diagnóstico, à cura, ao tratamento, mas a gente também tem que trabalhar a prevenção, então melhorar a qualidade de vida, respeitar o sujeito. Então a nossa abordagem é feita em cima disso mesmo, dessa escuta, e trabalha cada dia ali no limite do que a pessoa de fato ela quer aceitar, do que ela pode naquele momento. Pode ser que hoje negue, mas amanhã já mude de ideia, e a gente vai fazendo perpassando esse caminho no caso, né? Em termos de desafio, acho que não foge de qualquer outro serviço de saúde, o desafio é a rede mesmo, que é a rede de atenção, né, arrasa aí, a RAPS, ela não funciona a nível de Brasil mesmo, muito difícil ter esse referência contra referência, ter esse acesso, isso é para qualquer cidadão. Quando a gente fala de pessoas em situação de rua, a gente sabe que dificulta um pouco mais, então a gente sabe que esse acesso da pessoa e procurar às vezes o atendimento acaba sendo de urgência e emergência, né, enquanto vem falar de atenção primária, de prevenção e promoção, isso fica um pouco mais difícil. E aí, inclusive, a gente fez um seminário, foi esse ano, primeiro seminário lá em Juiz de Fora, para retratar sobre isso, falar sobre a população em situação de rua, dever e direito de qualquer outro cidadão, que a gente nem pede que ele seja tratado diferente, né, que ele tenha igualdade de direito, e respeitando aí, no caso, as diferenças de viver, que às vezes é diferente do nosso, né, que a gente tem que trabalhar nessa perspectiva. E foi um momento muito bacana, que até o Ministério teve presente, né, representante aqui do Ministério teve presente, justamente para fortalecer esse vínculo que a Paula falou que é um pouco perdido com a atenção primária, que não só uma unidade, porque hoje a gente tem uma unidade básica de referência, mas que, assim, que as outras unidades básicas de referência também reconheçam essa pessoa que está no território como pessoa que tenha direito a acessar aquela unidade básica, né, para fazer um cuidado. Então, assim, foi um encontro bem interessante mesmo. É o que a gente hoje, enquanto equipe, vem tentando fazer, é melhorar esse processo de trabalho, porque de fato a gente precisa dessa reinvenção, de adequar, às vezes hoje não dá certo, então precisa de sentar e estudar, igual a gente está fazendo um mapeamento das regiões, que é uma parte que a gente está achando bem interessante, que a gente tem movimento de toda a cidade, os locais, e com o estudo de cada área a gente consegue fazer até um trabalho de redução, ou então de prevenção, de promoção, nesse sentido. Porque a gente, de fato, às vezes a gente leva uma demanda que a gente acha que é nossa, mas às vezes quem a gente está encontrando tem uma outra, né, uma outra fala, uma outra escuta, uma outra necessidade nesse sentido. E tudo isso que ela está dizendo que é uma potência, é também são os casos saberes, né? Essa dimensão da promoção, da prevenção, né? Às vezes a rotina do trabalho acaba nos engessando um pouco nisso que é do biomédico mesmo, né? A rede também se apresenta como um desafio, mas é também uma possibilidade, né? Como a gente ocupa um pouco esses espaços por estar circulando, né, com esses usuários nesses locais, é uma possibilidade também da gente ser um pouco articulador desse cuidado, né, e provocar esse espaço para o acolhimento, para o cuidado. E a gente está o tempo todo isso, é que o cidadão, a gente está ali para ajudá-lo, enquanto profissional, enquanto comprometimento profissional, mas que ele de fato é o dono da vida dele, do que ele tem direito, fazer essa autocrítica, essa reflexão, por mais difícil que seja, que eu acho que é isso que a gente luta por direito deles, né? Que eles reconheçam enquanto cidadãos de deveres, mas também de direitos, até mesmo para
ter a vida naquelas condições. Sim, é a vida deles. E aí, politicamente, né, o consultório na rua, ele tem essa possibilidade de ser uma resistência diante de um modelo também que quer tirar essas pessoas da rua, que quer higienizar o espaço público. Então, politicamente, a gente busca no dia a dia fazer esses enfrentamentos, assim, né, dentro do que é possível. A gente tem dias que a gente pega um horário da noite, outros dias tem horário na parte da manhã e tem horário à tarde, assim. A gente tenta pensar o horário a partir da dinâmica acaba sendo os 3 turnos, manhã, tarde e noite. Então, a rua, tô pensando muito, né, no Milton Santos, a rua é um território de vida, assim, né, onde a vida acontece e a gente precisa entender um pouco como se dá isso, como se dá essas relações, respeitar esse espaço da rua, né. Eu acho que a possibilidade do vínculo só se dá quando você chega até aquele local entendendo que aquele é um espaço daquele sujeito de alguma forma, né, que ali existem relações. E não só daquelas pessoas, com a gente está o tempo todo circulando pela rua. A rua também é um espaço nosso. Um espaço nosso. Então a gente acha que a gente sempre faz essa discussão de o que é rua, né? Por que está em situação de rua. Às vezes aquilo pode ser transitório, pode ser de fato permanente. Mas assim, que qualquer cidadão circula pela rua e em alguns momentos a gente quer ficar à rua, às vezes quer a rua mais do que a própria residência e tem gente que às vezes escolhe por aquilo. E como a gente leva o cuidado, independente de seja, né, esteja onde estiver, nesse caso, qual rua ocupa, isso a gente, eu enquanto enfermeira até falar isso, a gente até pergunta para quem veio, está numa unidade de atenção terciária, um hospital, ele passou pela rua, né, ele teve uma infância que às vezes foi feita na rua, então a rua de todo jeito ela teve algum efeito, né, para aquele ser humano. E a rua, quem vai vivenciá-la, depende de como você vivencia, que significados que você dê à rua, vai ser de cada um mesmo, aí acaba sendo muito subjetivo. Mas a gente enxerga nesse sentido, né? Que a rua é um espaço de vida. Perguntando que rua é essa, né? Que é para cada um, num sentido. Mas a rua acho que é onde existe muita vida, há muita coisa ruim, como a própria população em situação de rua fala, mas há muita coisa boa também, para se aprender, para se viver, é onde a gente constrói a vida da gente.